Hoje eu vou responder para vocês uma das perguntas que eu mais recebo, que é a seguinte: como eu me tornei leitora? Quem não sabe, eu nem sempre fui leitora, pelo contrário, demorei um pouquinho para descobrir, né, esse amor pelos livros. Realmente foi algo que eu tive que insistir muito para conseguir encontrar, né, essa leitura dentro de mim. Então, a boa notícia é que há esperança para todos. Essa é uma pergunta, né, como eu falei no comecinho do vídeo, que eu recebo muito quando eu abro caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram. Sempre tem alguém me perguntando se eu sempre gostei de ler, como foi que eu peguei esse gosto, como eu me tornei leitora. E já faz algum tempo também que a Maíra do All About That Book gravou um vídeo respondendo essa pergunta, então uni o útil ao agradável e resolvi responder essa pergunta também. Vou deixar o vídeo da Maíra aqui na caixinha de descrição para quem quiser assistir. Então, antes da gente conversar, né, sobre como eu me tornei leitora, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, e curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na divulgação. Também quero agradecer aos membros do Clube na Manita, vou deixar o link do projeto aqui na caixinha de descrição também. Caso você não conheça o projeto, queira saber o que é, se quiser fazer parte, eu vou adorar ter você por lá. Então, agora sim, podemos começar. Já faz algum tempo que eu quero gravar esse vídeo, né? Mas esse fim de semana, meu pai me mandou alguns livros que tinham lá na casa dele. E entre esses livros, alguns da minha infância, que eu vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco. E aí eu achei que era o momento, que era um sinal, né? Pra gente fazer esse vídeo logo. Como eu disse, nem sempre fui leitora. Não por falta exatamente de incentivo, na minha casa sempre teve muitos livros, toda a minha vida, desde criança até, né, adolescência, que foi quando eu comecei a ler, mas eu não tinha aquele incentivo de ver as pessoas lendo em casa, né? Então eu tinha os livros, mas eu não tinha o hábito, vamos dizer assim. E aí vou mostrar agora pra vocês livros que eu lembro de ter lido quando eu era criança, né? Que são livros realmente infantis. Não sei se vocês lembram, me contem aí nos comentários se vocês também leram esses livrinhos, né? São obviamente histórias bem simples, né? São livros infantis mesmo, né? Mas eu acho que é muito importante, assim, a gente começar esse incentivo desde pequeno, né? Nos nossos filhos, nossos sobrinhos, enfim. Então, esses foram os primeiros livros que eu lembro de ter lido. E esse aqui era o meu favorito. Fantasma Existe? Trevosa desde criança, né? Então, só queria mostrar esses livrinhos pra vocês, porque realmente tem um valor afetivo muito grande pra mim. E aí era isso, então. Sempre tive livros em casa, mas nunca tive esse hábito de ver as pessoas lendo, né? Depois de um tempo, a minha irmã começou a fazer faculdade de jornalismo. Ela é 7 anos mais velha do que eu. E ela tinha que ler muitos livros e tal. E foi quando eu comecei a também querer ser leitora, né? Eu tenho duas irmãs mais velhas, uma é 7 anos mais velha, a outra 8 anos. E eu sempre, obviamente, me inspirei muito nelas, me espelhei muito nelas e queria copiar muitas coisas que elas faziam. Então, quando eu via, né, a Bru, a minha irmã do meio, lendo os livros pro vestibular e depois lendo pra faculdade, eu também quis ser leitora. E esse foi o primeiro momento, assim, que eu lembro de ter tido esse desejo, né? Então, eu ia no shopping, às vezes, com os meus pais e eu queria livros e eles compravam pra mim, por isso que eu digo que não faltou incentivo nesse sentido. Só que muitas vezes eu comprava e abandonava. Comprei o Menino Maluquinho. Menino Maluquinho eu acho que eu terminei, mas depois, aí eu fiquei animada, né? Aí eu fui ler A Professora Maluquinha e eu acho que eu larguei pela metade. Na escola também sempre fui um fiasco para as leituras. Eu lembro muito de começar os livros, mas raramente de terminar, né? Um que eu gostei muito quando eu li na escola foi A Morte Tem Sete Herdeiros, talvez seja do Pedro Bandeira. Não, não é do Pedro Bandeira, é outro dele. Que, enfim, que foi um que eu gostei bastante, que era uma coisa, pelo que eu me lembro, né? Uma coisa meio Agatha Christie, assim. Então foi uma leitura que eu lembro de gostar, mas eu não lembro se eu terminei. Depois eu li uma versão adaptada de Frankenstein também, mas eu também não sei se eu terminei. Então a minha vida na escola era assim, eu lembro de ter esse desejo de ser leitora, de terminar um livro, mas eu acabava nunca conseguindo chegar lá. Depois no colegial eu desisti, realmente, né? No ensino médio eu comprava os livros que tinha que ler, e já tinha que ler muitos livros, né? Porque eu já estava pensando no vestibular, mas eu não lia nenhum. Eu começava quase todos, mas eu não terminava quase nenhum. Terminei A Hora da Estrela, dois que eu gostei muito na época, que foi Mar Morto e Capitães da Areia, que eu sempre falo que eu vou reler, e eu vou reler esse ano, se tudo der certo. Foram os poucos livros que eu lembro de ter começado, terminado e ter gostado, né? Então, vontade não me faltava de ser leitora, incentivo não me faltava, talvez faltasse mais esse exemplo prático, né? Ver, sei lá, minha mãe, meu pai, ou mais as minhas irmãs, enfim, lendo. Então, eu realmente meio que não entendia, né? Porque eu não conseguia engrenar nessa vida de leitora.
E aí eu meio que devo ter desistido, comecei a faculdade de jornalismo, não li nenhum livro pro vestibular, eu comprei quase todos e não li, então eu comprei Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, comprei, já nem lembro mais, mas enfim, comprei vários livros pro vestibular, não li, e prestei mesmo assim, né? E enfim, passei em alguns e outros não. E aí comecei a faculdade de jornalismo, que é uma faculdade em que a gente tem que ler bastante, né? E também era um fiasco para essas leituras da faculdade. Durante a faculdade, eu li um livro, né? Que foi sugerido para as aulas, que foi A Sangue Frio, do Truman Capote, e eu amei esse livro, é um dos meus favoritos da vida. Depois eu reli em 2014, é uma obra-prima, né, da não ficção e da literatura em geral. Mas enfim, esse foi o único livro que eu comecei e terminei para a faculdade, durante a faculdade, né? Comecei Notícias de um Sequestro, do Gabriel Garcia Marques, e não terminei. Enfim, os livros, né, os textos de apoio que tinha que ler também eu começava e não terminava, era realmente um fiasco. Mas foi justamente na faculdade, porém não por causa da faculdade, que eu comecei a ler, né? Realmente comecei a me tornar leitora. Isso foi lá em 2005, quando eu tinha 17 anos. E aí um dia depois da aula, fui com o meu amigo Bruno na livraria. E eu nem lembro o que a gente ia fazer, mas fomos lá. E aí eu tava ali olhando os livros e me deparei com o Diário da Princesa, né, da Meg Cabot. E comprei. Achei a capa linda, com aquele coturno, aquela coroa, e comprei, né? E pensei ali no meu íntimo, mais um livro que eu vou comprar e vou abandonar, vou deixar lá, enfim. Mas pra minha surpresa, dessa vez foi diferente, era o fim do ano já, tipo, a gente tava quase de férias, eu tava com bastante tempo livre, né? Devorei, acabei, falei, nossa. Aí descobri que tinha outros, fui comprando, acho que na época tinha lançado aqui no Brasil, talvez até o 5º ou 6º volume, ou por aí, e comprei 1, 2, 3, 4, 5, devorei nas férias, e nessas mesmas férias a Karina, né, que é a minha amiga da escola, minha amiga até hoje, foi lá em casa me visitar, e ela sempre foi leitora, e eu comecei a falar pra ela que eu tinha começado a ler Meg Cabot e tal, e ela me indicou vários outros livros, né? Tipo Beck Bloom, da Sophie Kinsella, alguns outros que eu já não lembro mais, o Diário de Bridget Jones, da Helen Fielding. Então ela me fez uma lista, e aí eu comecei a ir atrás desses livros e devorei um monte de livro assim em meses, né? Então eu li Bridget Jones, eu li os 3 que tinha da Beck Bloom, eu li todos os da Meg Cabot que eu encontrei, li A Mediadora, enfim, me tornei uma leitora realmente nessa fase. Me encontrei, né, nesse gênero de Young Adult e Chick Lit. E aí, depois disso, de 2005 até 2011, tinha meses que eu lia compulsivamente e depois eu ficava um tempão sem ler. Sei lá, até não chegava a um ano, mas eu ficava um tempão sem ler, depois fazia isso de novo, pegava um mês ali e um monte de livro. Mas era assim, eu só gostava de ler os livros que eu queria, né? Na faculdade eu continuei péssima, tirando o A Sangue Frio, mas eu consegui criar esse hábito da leitura, mesmo que espaçado assim, porque eu acho que eu encontrei o que eu gostava naquele momento, né, que eram os Young Adults e os Chick Lits. E aí, como eu disse, eu fui assim, né, de 2005 até 2011, lendo muito Meg Cabot, tudo que saía dela sempre eu comprava e já lia, e aí às vezes eu via algum outro na livraria que parecia similar, comprava e lia também. Então essa era a minha vida de 2005 a 2011. Em 2011, eu ganhei o livro Um Dia, da Priscila, também minha amiga, e embora seja um livro de romance e tal, era um livro diferente pra mim na época, que saía da minha zona de conforto, e eu gostei muito, até hoje é um dos livros que eu mais gosto, né, não sei como seria a minha relação com ele hoje. E aí eu entendi que talvez eu pudesse sair dessa bolha de Young Adults e Chick Lit e comecei a procurar outras coisas pra ler. Nesse mesmo ano eu li o Retrato de Dorian Gray, que até hoje eu acho que é uma leitura bem difícil, e eu nem sei, na verdade, como eu terminei, porque eu li em inglês, e ele tem uma linguagem mais difícil e tal, mas eu também gostei, e isso me deu força, assim, para procurar clássicos, né, procurar coisas ainda mais diferentes da minha zona de conforto, mais diferentes de Um Dia. Aí eu li A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que eu gostei muito, né, que é um clássico, mas é uma leitura muito acessível e tal, e isso foi me dando vontade de procurar outras coisas para ler. Aí em 2012 eu meio que fiquei sem ler, quase o ano inteiro, e chegou no fim do ano eu descobri que eu não tinha lido nenhum livro da Meg Cabot naquele ano, e até então, assim, eu acho que eu lia pelo menos um por ano dela, né, porque sempre tinha alguma coisa saindo. E aí eu resolvi então ler, foi quando eu comecei a ler Tamanho 42 Não é Gorda, e aí engatei, assim, no fim do ano, e li uns 10 livros em um período curto. E foi isso que, de alguma forma, me fez realmente criar o hábito da leitura diário, né, e trazer a leitura como algo imprescindível, assim, pra minha vida, né. Então 2013 foi o primeiro ano em que eu li
sem parar, né? Tipo, eu terminava um livro, pegava outro, terminava um livro, pegava outro. E aí naquele ano eu li, sei lá, uns 60 e poucos livros, né? E pra mim foi um negócio, assim, um marco. E quando eu cheguei no fim do ano, eu percebi, assim, que eu já não conseguiria mais ficar sem ler, né? Hoje, pra mim, assim, é muito difícil pensar em uma vida sem livros, né? Pensar em uma vida sem leitura. O que eu fazia antes? Não sei, né? Mentira, a gente sempre arranja alguma coisa pra fazer. Mas eu não sei, depois de quantos anos? 8 anos quase, né? Lendo realmente todos os dias, ou quase todos os dias, engatando um livro atrás do outro, pra mim é muito estranho pensar em uma época em que eu não fazia isso, né? Hoje a leitura realmente faz parte da minha vida, aliás, né? Na verdade, desde 2013 faz parte da minha vida, da minha rotina, dos meus hábitos diários, né? E aí foi isso, então, em 2013 eu comecei a ler, né, desse jeito, assim, grudando um livro no outro, e desde então não parei mais. Teve anos que li mais, anos que eu li menos e tal, mas foi realmente um momento, assim, da virada, né, pra mim, da minha vida como leitora. E aí, ao longo desses 8 anos, 8 anos que eu, né, me tornei realmente uma leitora assídua, eu passei por várias fases. Em 2013, 2014, por aí eu lia muito Young Adults, né? Eu li praticamente tudo que existia, mentira, né? Mas eu li muitos livros desse gênero, depois fui diversificando um pouquinho. Tive uma fase também de ter uns preconceitos bobos, assim, tipo, não leio mais Chick Lit, sabe? Mas hoje eu tenho vergonha dessa fase. Mas enfim, ela existiu. E, enfim, fui me aventurando, mais clássicos, leituras que eu achava que eu nunca seria capaz de fazer, tipo Frankenstein, Drácula. Já que eu gostava de terror, de filmes de terror, fui também fazer leituras de terror, me aventurei com um calhamaço, né, It, que virou meu livro favorito e que me deu o meu autor favorito, né, então nesses anos todos aí fui me transformando, né, como leitora, entendendo melhor os meus gostos e também os meus momentos, porque eu acho que tudo na vida, né, mas falando de livros, assim, eu acho que a gente também tem muito essa coisa do momento, tem hora que a gente não tá a fim de ler um tipo de livro, um tipo de história, um tipo de autor e tudo bem, né, tem momentos que a gente tá a fim de sair da zona de conforto, então comecei a realmente me conhecer e me entender melhor como leitora, coisas que eu gostava, coisas que eu não gostava, momentos de experimentar ou de ficar um pouco mais na minha, enfim, e deu certo, né, até hoje eu realmente não sei, né? A gente não pode falar nunca diga nunca, mas eu realmente não me vejo perdendo mais o hábito da leitura, né? Não sei, espero que não. Mas como eu disse, pra mim realmente é muito difícil lembrar de uma época em que a leitura não era algo assim constante pra mim, como escovar os dentes, comer, ouvir música, né? Pra mim realmente a leitura é algo imprescindível, assim, que eu não fico mais sem fazer. Então, né, nesse vídeo contei pra vocês como eu me tornei leitora. Não foi fácil, precisei insistir, né? Precisei levar alguns tombos, mas consegui, valeu a pena. Como eu falei umas 20 vezes nesse vídeo, não me vejo mais sem um livro. Talvez um dia eu acabe, sei lá, diminuindo o ritmo por algum motivo ou outro, mas sem ler nunca mais, assim, perdendo realmente esse hábito, eu não vejo isso acontecendo. Espero que realmente não aconteça. Claro que eu quero saber de vocês, como vocês se tornaram leitores, se vocês tinham incentivo em casa, né? Qual foi o livro que vocês lembram, o primeiro livro que vocês lembram de ter lido por prazer, porque vocês queriam, qual autor, né, que transformou vocês em leitores, enfim, me contem tudo isso aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, acho que é uma forma também da gente se conhecer um pouco melhor. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve por favor, curte e compartilha esse vídeo, a gente se vê no próximo.